Então leia a lei de Deus, o dedo de Deus. Eu quero que você leia. Pega Êxodo 20 e lê todo, de forma linear. Eu quero escutar da sua boquinha. Eu quero escutar da sua voz a lei de Deus. Eu quero que você leia Êxodo 20. Leia pra gente aqui, leia a lei de Deus para nós. Eu vou ficar aguardando você ler a lei de Deus para nós. E aí nós vamos fazer a análise de acordo com a Bíblia. Você não está pregando a lei de Deus, porque se você pregasse a lei de Deus, você não teria medo de ler Êxodo 20. Qual é o seu medo de ler Êxodo 20? A lei de Deus não é Êxodo 20, então leia Êxodo 20. Não é a lei de Deus, não é a lei moral de Deus. Por que você tem medo da lei de Deus? Você não vai ler a lei de Deus, porque vai ficar claro que você não segue Êxodo 20. Você aplica a teologia. Você aplica a teologia. E você não segue Êxodo 20. Êxodo 20, eu sei de cor. Eu falo de cor Êxodo 20. Não terás outro Deus de mim, não faz parte mais de escultura, não tomar o nome do seu Deus em vão. Né? Lembre de para santificar. 6 dias trabalhar faz toda a tua obra, o 7º dia é o sábado do Senhor. Por que a pessoa tem que santificar o sábado? Por quê? No mandamento não diz para santificar, só diz para lembrar. Lembrar o quê? Da criação. Tá bem claro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que lhe há. No 7º dia Deus descansou, abençoou e santificou. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás nada que pertence ao teu próximo. Não, eu não quero que você cite os verbos de São Tomás de Aquino. Eu quero que você leia para a gente fazer aqui a hermenêutica do texto. Eu quero que você leia o texto. O texto. Eu não quero que você cite os verbos de São Tomás de Aquino. Eu quero que você leia Êxodo 20 para mim. Então a lei de Deus não é mais Êxodo 20. A lei de Deus é do verso 3 ao verso 17. Quem disse para você que as palavras de Deus é do verso 3 ao 17? Quem foi que falou para você? Porque não é o verso 1, não é o verso 2, não é o verso 18, não é o verso 19, não é o verso 20, não é o verso 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Quem disse para você que não é? Você quer que eu siga o versículo 11. Você quer que eu, gentio, siga o versículo 11 de Êxodo 20, mas você não quer que eu siga o 1, o 2 e do 18 a 26. Por quê? Quem disse para você que 1 e o 2 e do 18 a 26 não é a lei de Deus? A lei de Deus é os 10 mandamentos. A lei começa, não terás outro Deus diante de mim. É a mesma coisa eu chegar na cidade, digamos, chegar numa indústria, né? Aí eu vou dizer, eu sou o senhor da indústria, né? Não terás outro Deus diante de mim. A lei o que é? É indústria? A lei é indústria? Não. A lei começa, não terás outro Deus diante de mim. Se eu chegar no supermercado, aí eu vou dizer, eu sou o senhor do supermercado, não terás outro Deus diante de mim. Ali eu estou me apresentando, quem eu sou o senhor. A lei começa, não terás outro Deus diante de mim, não fazes parte mais de cultura, né? Aí termina o 10º mandamento, acabou. Os 10 mandamentos é isso. Os 10 mandamentos é isso. Além disso, pensamentos humanos. Deus escreveu 10 mandamentos. Ou seja, você quer ignorar o contexto. Você não quer ler todo o contexto e analisar a perícope. Você quer separar o que lhe convém, o que lhe agrada. Por exemplo, no versículo 2 de Êxodo 20 diz assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, esses mandamentos estão ligados diretamente àqueles que eram escravos no Egito. Aí você quer pular esse versículo de Êxodo 20 e ir direto para o versículo 3. Ou seja, a mesma coisa que a Constituição brasileira. Lá está dizendo, ou o Código de Introdução, né? A Lei de Introdução ao Código Civil. Lá está dizendo para quem é direcionado aquilo ali. Está dizendo para quem é direcionado, qual é o território. Aí você quer ignorar o contexto, para aplicar aquilo que lhe convém. E repito, você está citando uma sistematização teológica. Ou seja, tem os versículos 3 a 17 que você citou, você ignora os versículos 1 e 2, e do 18 ao 26, você ignora. Aí você pega do 3 a 17 e você tira verbos. Você tira verbos dali. Você não está aplicando o texto. Você está aplicando uma sistematização que alguém já fez. Alguém leu os versículos 3 e 17 e extraiu verbos dali. Isso não é ler o texto. Você não está lendo o texto. Você está citando teólogos. Tem que ter muita paciência, né? Para poder dar a didática para você. Tem que ter muita paciência. Tá, então você queria que Deus apresentasse lá no céu, dizendo que eu sou o Senhor, que acabei com o dilúvio? Os judeus não sabiam de dilúvio. Os judeus não sabiam nem da criação. Por isso que Deus trouxe a lembrança da santificação do sábado, para lembrar da santificação como lembrança, porque eles não sabiam nem da criação do mundo.
Eles ficaram 400 anos no Egito. Eles colocavam o bezerro de ouro para adorar. Eles se afastaram do caminho de Deus. Eles trabalhavam no sábado, que Deus santificou desde a criação do mundo. Eles estavam no paganismo, estavam no Egito, trabalhando no sábado, no paganismo. Não tinha direito ao descanso. Era escravo que trabalhava no sábado. Então tu queria que Deus falasse, não, eu sou o Senhor que fiz o dilúvio. Eu sou o Senhor de Abraão, Isaac e Jacó. Eles não sabiam da história de Abraão, Isaac e Jacó, não sabiam de nada. Ficaram 400 anos, esqueceram da santificação do sábado. Por isso que no mandamento ele diz, lembra-te do dia de sábado para santificar. Porque em 6 dias, eu, Senhor, fiz os céus e a terra e o mar e tudo que ele há. E o 7º dia, descansei, abençoei e santifiquei. A única coisa que os judeus sabiam, né, é o que Deus falou, que eu sou o Senhor que tirei do Egito. É algo presente, notícia nova, notícia velha. Eles não sabiam, eles não conheciam a história anterior. A única identificação que Deus tinha é dizer para eles que eu sou o Senhor que te tirei do Egito. Por exemplo, não idolatrar, que é uma ação negativa. Aí o verbo é idolatrar. Aqui está escrito, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a eles, nem as servirás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, toda essa perícope aqui é a perícope da idolatria. Aqui traz a conduta, aqui traz a ação-conduta, traz o fato típico. Traz o fato típico. Agora eu te pergunto, essas condutas aqui, essa tipicidade aqui, a igreja adventista pratica? Essa tipicidade aqui contra a idolatria? A igreja adventista não tem imagem de escultura? Não tem imagem de escultura? Está aqui no verbo da perícope, toda a perícope aqui, todo o contexto da ação negativa, da idolatria, aqui está dizendo, dentro da conduta, não fará para ti imagem de escultura. A igreja adventista faz imagem de escultura? Faz. Inclusive de Jesus. Inclusive de Jesus ela faz. E não só de Jesus, pior ainda. Pior ainda, faz inclusive imagem do Pai. Eu posso colar aqui prints de imagens de revistas adventistas, trazendo inclusive a imagem do Pai e do Filho, desenho da imagem do Pai e do Filho. Qual é a diferença de imagem de escultura com figuras? O que é imagem de escultura? Imagem esculpida? Qual é a diferença de imagem de escultura, que é imagem esculpida, né, com figuras? Qual é a diferença? Você sabe a diferença de imagem esculpida, né, imagem de escultura e figuras? Você sabe qual é a diferença? Você não sabe. Então, eu trouxe aí no Centro White a venda Retratos de Jesus, no qual Ellen White confirmou, porque ela foi lá, né? Ela entrou no Santo dos Santos. Ela entrou no Santíssimo. Isso está numa palavra, O Pequeno Rebanho. Eu posso trazer o livro aqui, o Tiago White, o marido dela, anexou a carta de Ellen White. Eu li esse livro em inglês. Eu comprei na Amazon e eu li no meu canal o livro. Posso colar aqui, eu lendo o livro em inglês diretamente. Ela entrou no Santo dos Santos, ela viu Cristo, o rosto dele, e aí ela foi visitar a casa de uma parente dela que era mormon, e ela confirmou, olha, esse retrato aí, desse latino na parede, Jesus é igual a esse retrato aí, a esse cara aí. Aí o Centro White contratou aqueles que trabalham para a polícia, que fazem retrato falado, baseado nessa pintura. E na fala de Ellen White, nos textos de Ellen White, eles desenharam a frente de Jesus, o rosto dele, e estão vendendo no Centro White R$10. Não, repito, você está aplicando a teologia. Você está aplicando a teologia no texto. Agora a questão é, por que você aplica a teologia ali no versículo contra a idolatria, que é do versículo 3, do 3 ao 7, né, do 3 ao 6, para ser mais preciso, e você não aplica a teologia do versículo 8 ao 11? Por que você aplica a teologia dentro da perícope do 3 ao 6, que aí você diz, não, pode fazer escultura sim, eu posso trazer aqui também imagem. Tá? Porque os ortodoxos, por exemplo, os ortodoxos gregos, eles entendem que está proibida a escultura, pintura pode ter. É a teologia que eles aplicam aí aos versículos. É o que eles aplicam ali os ortodoxos. Se o seu entendimento for igual dos ortodoxos gregos, eu posso trazer aqui também esculturas adventistas de Jesus. Inclusive tem uma lá na UNASP. É pecado bater foto e revelar a foto. É sério isso, cara?
Quem que bateu a foto do Cristo? Hein? Quem bateu a foto de Jesus e revelou, cara? Quem que revelou, cara? Tu pegou uma máquina do tempo, foi lá e bateu foto do Cristo, cara? No site que tu mostrou, não tem só foto de Jesus, né? Também tem outras fotos, que é foto batida, e a pessoa está pagando pela revelação. A Bíblia fala sobre imagem esculpida, imagem de escultura. Você é analfabeto, você não sabe o que é imagem esculpida, e você não sabe o que é imagem de escultura. Você não sabe. Vai no dicionário e vai traduzir. Foto não é imagem de escultura. Foto não é imagem esculpida. Foto é foto. Pintura é pintura. Você é muito previsível, corretor Gerson. Você repete toda a cartilha. E olha que eu não uso de má fé e não digo que eu sou profeta. Igual Ellen White, né? Se declarava o espírito de profecia. A pitonisa. No meu áudio anterior eu antevi esse seu argumento. Porque é o argumento dos ortodoxos gregos. Onde que a igreja adventista não usa o argumento dos ortodoxos gregos. Que a escultura é proibida. Os adventistas também têm escultura. Eles também têm escultura, olha aí. A escultura de Jesus. A escultura de Jesus aí, na igreja adventista. A teologia da igreja adventista, da perícope do versículo 3 ao 6, não é o mesmo dos ortodoxos gregos, que é liberado a pintura e é proibida a escultura. Não é aplicada essa regra na igreja adventista do sétimo dia. Porque a igreja adventista tem imagem, cara. Essa não é a regra. A regra é não se curvar, não adorar. Essa é a regra na igreja adventista. Não é a produção. Não é a produção. Então você está colocando que na perícope do texto, ali da lei de Deus, só é proibido ter imagens na igreja. É isso? Se for em outros locais, você pode ter imagens. E o fato de ser pintura, mesmo sendo pintura, aí você pode ter na igreja também. Aonde que está aplicado isso na perícope do texto? Você pode me mostrar ali dentro de Êxodo 20? Aonde que está isso? Você pode ter na igreja a imagem da divindade, da pessoa de Jesus, da segunda pessoa da Trindade. Você pode ter na igreja a imagem de Jesus. Você pode ter na igreja. O que você não pode ter é escultura. E mesmo a escultura, se não for na igreja, você pode ter em outros lugares. Você pode me mostrar em Êxodo 20, na lei de Deus, aonde que está isso? Tem muita diferença, sim. Tem muita diferença, porque na igreja é onde a pessoa presta culto. A pessoa não presta culto à imagem de escultura. A pessoa presta culto a Cristo, a Deus. Né? Em museu, a pessoa não está prestando culto. Em museu, a pessoa vai para ter lembrança, para lembrar das coisas. Né? Então, a mesma coisa no cemitério. No cemitério tem gente que bota a foto da pessoa que morreu. A pessoa vai adorar o parente? Não. Vai no cemitério para ter lembrança. Para lembrar da pessoa que morreu. Para isso serve museu, para ter lembrança. O texto fala bem claro, não faz para ti, para mim, imagem de escultura. Imagem de escultura não é foto. Imagem de escultura não é pintura, é imagem de escultura. Você é teimoso. Não foi no dicionário olhar, ô burro? Não, eu quero no texto. Eu quero no texto. Você não está defendendo a lei de Deus? Se você está defendendo a lei de Deus, eu quero no texto. Porque se você for aplicar a teologia, no versículo 3 ao 6, eu também posso aplicar a teologia do versículo 8 ao 11. E dizer que Shabat ali é o verbo Shavuot e eu cumpro qualquer dia da semana. Eu quero que você me mostre no texto. No texto, quero que você me mostre. Que está liberado você ter escultura fora da igreja e que se tiver na igreja tem que ser pintada. Aonde que está isso no texto? Você está falando com um grego que foi batizado na igreja ortodoxa grega. Essa ideia de que foi liberado as pinturas é uma ideia ortodoxa grega. A igreja adventista não segue essa ideia. Não segue a ideia da igreja ortodoxa grega. Não é esse o princípio que a igreja adventista extrai do texto. Está liberado pintura e está proibido escultura. Não é isso que a igreja adventista aplica. Você está tirando uma ideia sua, pessoal sua, de que está liberado as pinturas, porque não é foto. O que está vendendo lá no Centro White não é uma foto, é um desenho. É uma pintura. Ninguém bateu foto de Jesus. Aquilo ali é uma pintura. Você está defendendo a ideia ortodoxa grega de que está liberado as pinturas e proibida a escultura. Essa não é a ideia da igreja adventista do sétimo dia. Ela não aplica essa regra dentro do princípio da perícope do versículo 3 ao 6, rapaz. Não é isso que a igreja adventista aplica. Não me interessa a tua opinião. Não quero saber da tua opinião. Eu quero saber o que está na Bíblia. A igreja adventista segue a Bíblia. A Bíblia fala bem claro. Não faz para ti imagem da escultura. Esculpida, escultura. Escultura se faz na areia. Esculpida na areia.
Na madeira? No gesso? Isso é esculpida, é escultura? Você é muito burro. E olha que estamos na perícope do 3 ao 6, hein? Estamos na perícope do 3 ao 6. Que você pulou do 1 ou 2, aonde que está direcionado o texto. Aos que foram libertos da escravidão do Egito. É o que está no versículo 2, de Êxodo 20. Estamos só no 3 ao 6, hein? Olha aí a problemática aí. Então, as imagens, dentro da sua exegese, que você aplica ali ao texto, o texto só proíbe a imagem de escultura. A imagem pintada não é proibido, correto? Não, você tem que usar os termos corretos. Você liberou fora da igreja. Porque eu trouxe fotos aqui que a igreja adventista tem imagens. Aí você alegou, é fora da igreja. É no prédio administrativo, é no museu. Aí eu trouxe a foto de Ted Wilson inaugurando a imagem da igreja adventista de Jesus. Você proibiu dentro da igreja. Dentro da igreja você proibiu. Então você tem que usar o termo correto. A imagem esculpida é proibida dentro da igreja. Se a imagem for pintada numa escultura, aí não pode. A imagem é pintada na parede, num papel, não numa escultura. Imagem pintada na escultura não pode, nem esculpida, não pode. Né? Não faz parte imagem e escultura, esculpida, imagem de adoração. Imagem de adoração. Porque esculpir, a pessoa pode esculpir. Quantas casas é esculpido lá um bloco esculpido, né? Um desenho esculpido, mas não pode fazer para adoração. A questão bíblica é bem enfática. Não faz parte de imagem de adoração. Por quê? O telhado é esculpido. Para um encaixar no outro, foi feita uma escultura. É uma imagem esculpida no barro, um telhado. Tudo é escultura, tudo é esculpido, mas não pode fazer para você de adoração. Uma estante na parede, tem que fazer uma escultura, esculpido. Tem imagem trabalhada, uma cadeira de balanço, uma cadeira que a pessoa senta, mas não pode fazer para si de adoração. Aqui na perícope do texto, quanto ao verbo da idolatria, aonde que está aqui a proibição no templo religioso? No templo religioso. Você pode ter em casa, pode ter no museu, pode ter na escola. Por exemplo, tem escola adventista, aí tem uma imagem lá de Jesus. Tem hospital adventista, aí tem uma imagem lá de Jesus. Aonde que está na perícope do texto? Liberando você construir imagem. E construir e você ter. Ou seja, tem para si. A igreja adventista tem posse de imagens. Aonde que está isso no texto? Aqui, a igreja adventista, ela aceita qualquer representação artística de Jesus. Seja pintada, seja esculpida, tá aí, ó. O que eu tenho a ver com isso, senhor hipócrita? Senhor hipócrita, o que eu tenho a ver com isso é que da mesma forma que vocês interpretam a perícope do versículo 3 ao 6 e dizem que vocês podem ter imagens, seu hipócrita, nós protestantes podemos ler do versículo 8 a 11 e dizer, seu hipócrita, que ali o princípio do Shavuot, que é o verbo, são 6 dias trabalhados e um descansado. 6 por 1, seu hipócrita. Então, da mesma forma que você aplica a teologia do versículo 3 ao 6, nós podemos aplicar a teologia do versículo 8 ao 11, seu hipócrita. Então, da mesma forma que vocês aplicam a teologia dos versículos 3 ao 6, isso que só está no 3 ao 6. A gente pode entrar no 7, entrar nos outros versículos. A gente pode entrar em cada um. Você vai aplicar a teologia em cada versículo de Êxodo 20. Mas nos que nós ficamos aqui, do 3 ao 6, da mesma forma que você aplica a teologia para dizer, olha, eu posso ter imagem de Jesus pintada, eu não posso ter esculpida. Eu posso ter esculpida no hospital, eu posso ter no colégio, eu posso ter na administração da igreja, mas eu não posso ter na igreja. Ou eu posso ter uma retratação artística. Você vai aplicar a teologia ali. Você vai aplicar a teologia. Então, também pode ser aplicada a teologia dos versículos 8 a 11. Porque como era a contagem do tempo de Moisés, eles não tinham calendário à folhinha, eles não tinham satélite, eles não sabiam da rotação da Terra em relação ao Sol.
eles tinham apenas Gênesis, os luzeiros. O luzeiro maior do dia, que é o Sol, e o luzeiro menor, que era a Lua. Então era lunisolar. Então o Shabat deles era de a cada 7 dias, que era a fase de transição lunar. Mas quando não estava visível, aí era o dia negro. Quando o Sol e a Lua não estavam visíveis, eram os dias negros, que também não se trabalhava nos dias negros. Então se tinha a Lua nova, que era a primeira Lua, passados 7 dias tinha a mudança de fase de Lua, de transição de Lua. Aí se parava de trabalhar, era quando o átrio estava aberto. É como está no texto de Ezequiel. Então a contagem do tempo de Moisés era o átrio aberto, parava-se de trabalhar. O átrio fechado, se trabalhava. O átrio aberto era o dia da liturgia. O átrio fechado era o dia de se trabalhar. Eram 6 dias trabalhados e um folgado. Então você aplica esse princípio, essa ideia no verbo que é Shavuot. Então o Shabat é quando eu trabalho 6 e paro 1. Essa ideia de sábado foi com os padres. Primeiro com Constantino, quando ele decretou, oficializou, ele bateu o martelo do calendário juliano, que era o calendário de Júlio César. O sábio, o pensador do governo de Júlio César, elaborou esse calendário em detrimento do calendário romano, que era o calendário da letra A e H, da Roma antiga, do Rômulo e Remo, que era o da letra A, H, era o calendário de 8 dias. Quando foi anexando as províncias, dentro do território romano, foi se contaminando a cultura. Então, para resolver esse problema de datas, Júlio César reuniu os sábios deles e um pensador romano desenvolveu o calendário dos astros. Monday, Sunday, Saturday. Então, a Lua, o Sol, Júpiter, o calendário dos astros, que não era o mesmo calendário das fases de transição da Lua, que era adotado por Moisés. Aí Constantino, quando decretou o domingo feriado, o Sunday, aí foi oficializado o Saturday. Então, o sábado precisa do domingo. Para o sábado existir, tem que existir o domingo. Não, eu não quero saber a tua opinião. O que eu quero saber é que Deus fez o mundo 6 dias na criação do mundo. E o 7º dia Deus descansou, abençoou e santificou. Né? E no mandamento ele trouxe como lembrança. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Né? Por qual motivo? Porque em 6 dias foi o Senhor, os céus e a terra, e o mar e tudo que ele há. E o 7º dia é o dia de sábado. Deus descansou, abençoou e santificou. A questão é essa. Né? E a igreja adventista não veio com o sábado. Ela não veio com doutrina nenhuma. Ela veio de pesquisa, pesquisando e estudando a Bíblia Sagrada. Né? Aí eles pegaram de todas as religiões as verdades da Bíblia Sagrada. E a referente ao sábado foi da Igreja Batista do 7º dia, que há mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Antes de existir a Igreja Adventista, eles já santificavam o dia de sábado. Todas as verdades bíblicas estão na Igreja Adventista. A Igreja Adventista segue 28 doutrinas, todas bíblicas. É por isso que todas as religiões têm raiva da Igreja Adventista. Porque o dragão, né, ele está com raiva de quem obedece a Deus. O que um adventista fala tem coerência. Como funciona o aspecto cognitivo de um adventista? Enfermo, doente, débil. Né? A gente percebe não somente em 1 ou 2 ou 3 pessoas, como praticamente em 100% das pessoas. Outro dia estava comentando, né, a respeito se isso seria uma característica física, no caso biológica, fisiológica, ou se fosse algo espiritual. Acredito que cada dia mais, na verdade, eu tenho essa percepção de que é algo espiritual. Por quê? A pitonisa, aquela que tinha, o que possuía o espírito de profecia, era doente, a gente sabe disso. Louca, débil, lunática, né? Agora, pessoas se sujeitando a tudo isso, nós vemos que essas pessoas recebem essa mesma herança, né? Tudo o que ela tinha, eles recebem como herança porque estão baixando a cabeça para isso, se sujeitando a isso, se entregando a isso. Né? Daí alguns indivíduos têm a coragem de, quando é apontado a questão da pitonisa, daquela que tem o espírito de profecia, tem a coragem de dizer ou de perguntar: você obedece em Ellen White? Eu estou fora dessa endemoniada, eu estou longe, correndo léguas de distância desta bruxa. Mas quem está sujeito, quem está ou faz parte, membresia na Igreja Adventista do 7º dia, tem que estar sujeito à bruxa, tem que estar sujeito ao espírito de profecia. Daí de repente tentam inverter as posições, as situações, acusando pessoas daquilo que eles fazem, agindo de total mau caratismo. Né, mau caratismo isso. Então a discussão estava sobre a questão das esculturas,
né? Se pode, se não pode, se pintura pode ou não pode, sendo que para aquela que tem um espírito de profecia, uma simples foto já é idolatria. Entendeu? Já é idolatria, já caracteriza como idolatria. Daí o fulano acha que ninguém sabe disso, que ninguém tem essas informações, são tão ignorantes a respeito de Ellen White como eles mesmos são, né? Daí tentam inverter o jogo como se nós fôssemos submissos à pitonisa, a bruxa Ellen G. White. É muita ignorância ou é muito mau caratismo? Cada dia mais eu tenho a convicção de que seja mau caratismo. A questão que tem o amigo Sérgio, né? Eu tô quase o dia inteiro fazendo uma pergunta e ele não responde. Quem sabe você possa responder? Ele não responde, né? Eu perguntei para ele se é a igreja que pula, grita, gira, se joga no chão, se é a igreja ou é seita. Ele não responde. Não adianta, ele enrola e não responde. Eu provei que você segue a teologia adventista. Você não segue a lei de Deus, que é Êxodo 20. Você aplica a teologia, a forma de interpretar os textos dos adventistas do sétimo dia, que é baseado em Ellen White. Aí você tenta dar uma carteirada e citar os batistas do sétimo dia, que eu já provei é uma igreja morta. Inclusive eu provei para aquele que se chama Supersom, né? Que depois que eu debati com ele, ele largou a igreja adventista. Ele não é mais adventista. Ele virou desigrejado simpatizante. A igreja batista do sétimo dia no Brasil são ex-adventistas que adotaram esse nome em domínio público. Porque a igreja batista do sétimo dia é uma igreja morta. Ela é uma igreja de fundo de quintal, restrita a um bairro lá nos Estados Unidos, que não tem corpo missionário, não tem nada. É igual a igreja na França do Corcunda de Notre Dame, que é um museu que pegou fogo. A igreja batista do sétimo dia nos Estados Unidos é um museu. Então, você tenta aplicar a carteirada dos batistas do sétimo dia, dizendo, eu estou aplicando a teologia dos batistas do sétimo dia. Pois bem, eu estou aplicando a teologia dos batistas tradicionais, dos batistas regulares, dos presbiterianos, dos metodistas, dos assembleianos. Então, pois bem, se você pode aplicar a teologia, eu também posso aplicar a teologia. O vento que bate aí, também bate aqui. Não, você mente quanto à história. A história fala bem claro que os batistas do sétimo dia, né, eles santificavam o sábado há mais de 100 anos, antes de existir a igreja adventista, né? Você rasga a história. Você fala achismo, coisas da tua cabeça. História você joga no lixo. Você rasga a história, né? Como o Sérgio está correndo e ele não responde, eu queria que você me respondesse. Uma igreja que pula, grita, gira, se joga no chão, é igreja ou é seita? É igreja ou é seita? Não adianta. Não adianta você fugir para os batistas do sétimo dia, tentar dar carteirada para eles. Porque os batistas do sétimo dia, eles não têm o sábado com cunho escatológico. O sábado para eles não é uma marca de quem é crente ou quem não é. Para eles, os cristãos que guardam domingo ou não guardam dia nenhum, eles não estão desobedecendo a lei de Deus. Eles simplesmente aplicam no dia do calendário, no sábado, que no caso do calendário deles, né, que é da onde eles se fundaram, é o Saturday. Né? É o Saturday. Sábado está aqui na nossa Bíblia em português, né? E no calendário deles ali está o Saturday que eles aplicam, e na Bíblia é o Shabat. O Shabat, como eu já expliquei, é os 6 dias trabalhados e um dia parado na fase de transição lunar, porque eles não tinham satélites, eles não tinham folhinha para guiar eles, era pelo campo visual. Então eram os astros que guiavam para ele. Quando mudava a lua, eles sabiam que era um Shabat. A lua está mudando de fase, opa, então entrou aqui o dia de parar, é o Shabat. Era o que guiava deles, até completar o ciclo da lua nova, que aí se começava um novo mês. Por isso que está lá no texto lá do profeta bíblico, não é a pitonisa falsa, não, é o profeta bíblico. Que no novo céu e na nova terra vai ser de uma lua nova a outra, e de um Shabat a outro, não é de um Saturday a outro, não. É de uma lua nova a outra, de um Shabat a outro. Porque era o Shabat que determinava o início do mês e quando ia começar as fases de transição de lua. Então essa era a contagem deles. E os batistas do sétimo dia, eles querem parar na data que está escrito lá na tradução da Bíblia deles. É só isso. É só isso. Então não adianta você pegar e dar carteirada, repito, numa igreja morta. Numa igreja morta que é a batista do sétimo dia. Não tem corpo missionário, está restrita a um bairro lá nos Estados Unidos, isolada, morta, um museu, uma igreja de museu. Agora, a que está aqui no Brasil é uma igreja de ex-adventistas. Eu já te provei. Eu já trouxe aqui documentos provando. A Igreja Batista do Sétimo Dia brasileira é de ex-adventistas que não querem seguir Ellen White. Aí eles saíram da Igreja Adventista, foi um pastor lá de São Paulo. Ele se afastou da Igreja Adventista, fundou a igreja dele,
pegou esse nome que estava em domínio público e abriu Batistas do Sétimo Dia no Brasil. Pra mim não me interessa o que aconteceu, o que vai acontecer, o que no Batista Sétimo. Não me interessa, eu só tô falando da história, a origem da Igreja Adventista. Porque eu não tô discutindo a religião dos outros. Eu tô discutindo da qual, né, a igreja se originou. O sábado foi da Igreja Batista Sétimo Dia. Pra mim não tem relevância nenhuma o que os batistas fizeram e deixaram de fazer. Não tem relevância nenhuma. Pra mim, a única coisa que eu falei, e que você ficou desesperado, né, é que a origem da santificação do sábado veio dos batistas do sétimo dia. Agora me responde. A igreja que pula, grita, gira, se joga no chão, é igreja ou é seita? Responde pra mim. Olha a sua desculpa. Tá vendo aí como você é moleque? Você não tem resposta, você não tem argumento, faltou argumento e faltou resposta, aí você vem com essa cachorrada e molecagem sua, dizer, pra mim não me interessa, interessa sim, você não tá no debate? Ou você vai continuar com essa podridão e essa carniça que você vive dentro dela? Bem, eu já encerrei com você aqui, já foi mostrado já que você segue a teologia adventista. E agora você está tentando dar uma carteirada dos batistas do sétimo dia. O Rodrigo Custódio, ele trouxe lá no canal dele Batista do sétimo dia lá. Até para os ex-adventistas que quiserem ir para lá. Os batistas do sétimo dia, eles não têm um sábado com cunho escatológico, igual vocês. Eles guardam um dos 7, igual os protestantes. Não tem como um cunho escatológico que vocês têm, que é o selo de Deus, que é o que determina quem é de Deus e quem não é. Se você quiser guardar o domingo, guarde. Se você quiser guardar a segunda, guarda. Nós guardamos aqui o sábado, que é diferente do que vocês pregam. Vocês pregam que o sábado é o selo de Deus, que se não guardar o sábado é como se estivesse matando, roubando, adorando outros deuses. Ou seja, para vocês é pecado. Para vocês não guardar o sábado é pecado. Para os batistas do sétimo dia não é, cara. Tu tem problema, né? Te falta entendimento, raciocínio, o que falta mais em você? Tem problema. Eu não falei pra você que a adventista se tornou batista sétimo dia, não falei. Porque pra a adventista fazer igualzinho o que batista faz, então ele não é adventista, ele vai se tornar batista. A adventista não pode ser igual, porque uma religião é diferente da outra. A adventista, ela pegou, né, doutrinas de várias religiões e formou a igreja adventista. Pegou as verdades bíblicas, não pegou costumes humanos. Você quer saber de costumes humanos? Não, a igreja adventista não pega costumes humanos, pega as verdades bíblicas de várias religiões, né, e fundou a igreja adventista. A adventista não é xerox de outra religião, não é xerox, não. A igreja adventista é Bíblia Sagrada. E pegou os fundamentos de várias religiões e formou a igreja adventista. A escultura lá na sede da Igreja Mundial me emocionou profundamente. Naquele momento eu lembrei da minha mãe e pensei, que dia maravilhoso vai ser aquele quando nós vamos ter de volta o Marcelinho. E antes que você comente alguma coisa negativa com respeito à ideia das esculturas, a questão das esculturas, deixa eu só dizer uma coisinha para você. Lembre-se de que na Arca da Aliança, lá no antigo Israel, havia 2 anjos esculpidos em cima da tampa da arca. Lembre-se também de que na cortina do templo havia anjos bordados ali. Então a Bíblia não condena necessariamente a representação em forma de imagens de alguma coisa daqui deste mundo, ou mesmo representação de coisas divinas ou coisas celestiais. O que a Bíblia condena nos 10 mandamentos, que nós como adventistas procuramos seguir por amor a Jesus, é a adoração dessas imagens. Portanto, não é pecado ter uma foto, ter uma ilustração, uma figura num livro, ou mesmo uma escultura